Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz, contente com essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos, ficar, exaltar aquele que é digno de honra e de glória. Aproveitar que os irmãos estão sentados, vou fazer logo um agradecimento rapidão. Louvo a Deus pela vida do pastor Júnior, pastor desta igreja, a qual sempre nos tem nos confiado o seu púlpito para ministrarmos a poderosa palavra do Senhor. Ao pastor Thales, qual tem sido o canal de bênção de Deus e tem nos convidado para estar neste culto na direção das irmãs. Que Deus possa abençoar ricamente o conjunto das irmãs e a cada um dos irmãos que veio aqui nesta noite. Hoje estou eu só com o meu filho pequeno, o Mateus, a minha esposa, a irmã Jussiene, ela está viajando para Goiânia. Uma tia, mãe dela, sofreu um acidente e fraturou o fêmur. E ela teve que acompanhar ela, já tem uma semana que está eu e o Mateus só. Por isso chegamos um pouco atrasados, que não é fácil não, vida de mulher, viu? Ter que arrumar o menino. Eu marquei um horário lá, mas não deu certo não. O horário que eu marquei ainda passou do tempo ainda. Peço aos irmãos que quando for orar, ore pelo irmão Eduardo, a família do irmão Eduardo, a irmã Jussiene. E essa igreja aqui tem algo em comum, sempre que eu venho aqui eu ouço. Toda vez que eu venho, eu ouço alguém dizer a mesma coisa. Todos é grato a essa igreja, porque há muito tempo os irmãos aqui orou, intercedeu, ajudou alguém. Não é diferente na minha caminhada, na nossa vida, na minha família. Temos um prazer muito grande de conhecer, de ter convivido, congregado junto com esta família, a família do pastor Júnior, pastor Thales. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês. Meus irmãos, sem perda de tempo, quero ler no tema a qual nos foi proposto ontem, quando o pastor Thales ele nos fez o convite. Eu entrei em contato com o meu pastor Sebastião Madureira. Então ele nos abençoou, autorizou a vir. O pastor Thales passou o tema e eu muito me alegrei, porque é uma responsabilidade muito grande. A igreja ter um tema, um culto, uma campanha direcionada num tema, e o pregador vem e prega em um outro tema. Então é muito bom a gente tentar ser fiel àquilo que a igreja está orando e apresentando a Deus. E o tema qual foi nos passado, Mateus capítulo 28, versículo 5, é um tema muito importante para os nossos dias. É um tema pouco pregado, muito conhecido. É um tema onde marca um divisor de águas, não só na vida da igreja, mas para toda a humanidade. Aqui está registrado a vitória de Cristo sobre a cruz. É um tema que nós deveríamos pregar mais e mais vezes. Louve a Deus que semana passada eu ainda trouxe uma mensagem nesse tema, mais ou menos, mas Deus sabe todas as coisas. Eu ainda falei que a gente tinha que pregar mais vezes. Deus falou, já que você falou, então vamos continuar no mesmo tema, né? Vou ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 5. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscai, a Jesus que foi crucificado. Amém? Podei-vos assentar? Pela infinita misericórdia de Deus, eu quero trazer uma palavra dos céus para as nossas vidas. Esta mensagem não é uma mensagem, como eu a disse, muito pregada, mas sim uma mensagem que nós deveríamos meditar todos os dias das nossas vidas. A igreja, os servos do Senhor deveriam meditar nesta mensagem todos os dias das nossas vidas,
Porque aqui, como eu disse, é um divisor de água, não apenas para a igreja, mas para a humanidade. A humanidade, antes de Mateus capítulo 28, era uma. A humanidade, depois de Mateus capítulo 28, se tornou outra. Mas para que nós possamos entender, eu quero que vocês entendam aquilo que eu quero propor, direcionado pelo Espírito Santo de Deus ao coração da igreja. Eu vou ler, você pode ficar assentado mesmo, um outro texto, apenas 4 versículos, para que você possa entender, para que nós possamos entender o contexto de Mateus capítulo 28. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo 5, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai relatar Mateus capítulo 28 com precisão, porque diz assim em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui em Filipenses capítulo 2, Paulo, com exatidão, com precisão, ele vai escrever toda a trajetória de Cristo aqui na terra. Neste texto ao qual eu acabei de ler, poderíamos colocar dentro de Mateus capítulo 28, porque aqui Paulo está mostrando que Cristo, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou forma de homem, ele aniquilou a si mesmo. Aqui ele está apresentando o Cristo encarnado, o Verbo a qual encarnou e habitou entre os homens. Aqui neste texto ele está mostrando o ministério terreno de Cristo durante 3 anos e meio. Com precisão, Paulo está mostrando a trajetória de Cristo com a cruz nas costas, rumo ao cume do Monte Gólgota. Mas Paulo também ele vai mostrar a glorificação, a exaltação de Cristo pelo Pai, o Deus poderoso. Então, para que nós possamos entender Mateus capítulo 28 com mais precisão, e aquilo que Deus ministrou no meu coração desde ontem, quando eu fiquei sabendo do tema, eu preciso te explicar, nesses rápidos e poucos minutos que nos resta, não vou passar do horário, aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, para transmitir ao coração da igreja. Quando Deus criou o mundo, estava presente Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É nítido que nós vemos em João capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Aqui está apresentando o Cristo no princípio com Deus. Ele era o Verbo. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Apresenta o Espírito Santo. E o verbo haja, porque Deus, através do seu verbo, criou todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Estava presente o verbo Jesus Cristo. Ali então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade. Mas nos chama a atenção lá no Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26, quando Deus diz, após criar todas as coisas, com o poder da sua palavra, com o poder do verbo, agora Deus diz, façamos o homem, indicando que havia mais de um, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque façamos está no plural. Então ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
No versículo 27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas apenas no capítulo 2, no versículo 7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus havia criado o homem com o Pai e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formou o homem, criou o homem no seu interior, a sua essência, a sua semelhança. E agora no capítulo 2, Deus vai formar o homem do pó da terra. E diz que agora Deus assopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Ali está a coroação da criação de Deus. Deus havia criado todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas agora com a sua própria mão Ele cria aquilo que é a coroação da sua criação, o ser humano. O que eu estou pregando, o que eu estou falando, tenho certeza que não é surpresa para ninguém. Deus criou o homem para se relacionar, e diz a sua palavra que todos os dias Ele descia no jardim para relacionar-se com o homem. Mas Satanás colocou-se um divisor, colocou uma parede entre Deus e o homem, introduzindo o pecado. Eu vou ser rápido, vou encurtar. Deus agora não tem mais o relacionamento que tinha com o homem por causa do pecado. O pecado criou-se uma parede. O homem estava agora separado de Deus. Mas Deus, com o seu projeto salvífico, desde a fundação do mundo, Ele dá início ao seu projeto. E então Deus vai se prontificar, sendo Deus Filho, Jesus, para vir habitar. E ele diz, Paulo, que ele vai descer. Ele era Deus e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele foi se humilhando, ele foi descendo de nível, até chegar no nível dos homens, para que pudesse cumprir as profecias que estavam na palavra de Deus, para que pudesse ser fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que em um tempo em que o povo de Deus, escolhido, constituído por Deus, o judeu, estava oprimido, escravizado pelos romanos, não tinha paz, não tinha felicidade, não tinha esperança. Eles lembravam das profecias do Antigo Testamento, do Messias, mas eles não viam uma perspectiva de vida. Deus prepara um mundo e apresenta o seu Filho amado, Jesus Cristo. Em um dia, lá em Belém da Judéia, em uma manjedoura, nascia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele não veio como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio como o Cordeiro, porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, sumo sacerdote, sacrificavam os animais, touros, bezerros, ovelhas, para que pudesse cobrir o pecado. Eles não tiravam o pecado com o sangue dos animais, eles cobriam o pecado por algum tempo, mas precisava de um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, para que pudesse não cobrir o pecado, mas arrancar o pecado, destruir a separação que havia entre Deus e o homem. Então Jesus nasce como cordeiro, ele cresce como cordeiro e vai desenvolver o seu ministério terreno como cordeiro. Diz a sua palavra que um dia João Batista está batizando à beira do Rio Jordão. Quando ele levanta os olhos, ele vê vindo em sua direção Jesus. E aqui parece que João está ouvindo a voz de Isaac muitos e muitos anos atrás, centenas e centenas de anos atrás. Por quê? Porque um dia, quando Deus pediu a Abraão, o seu filho Isaac, no cume do Moriá, e Abraão leva Isaac, diz a Bíblia que Isaac olha, vê o fogo, vê a lenha, mas não vê o cordeiro. Isaac então pergunta para o seu pai Abraão: pai, onde está o cordeiro? Abraão, diz a alguns pregadores que sem saber o que responder, diz: Deus proverá. Eu discordo. Abraão, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus na boca, diz: calma, meu filho, o cordeiro para si Deus proverá, porque aquilo ali era apenas a sombra do que viria. Então João Batista, olhando as margens do Rio Jordão, ele vê vindo em sua direção um simples e humilde nazareno, e parece que soa em seus ouvidos o perguntar de Isaac: onde está o cordeiro? Porque diz a Bíblia que João Batista estende as mãos, aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse não encobre, esse tira o pecado do mundo, porque não tem mancha, porque é imaculado, porque é puro. Esse tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus chega a João Batista, é batizado por João. Diz a Bíblia que quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele
como forma de pomba. Saindo dali, Jesus é guiado pelo Espírito Santo até o deserto. 40 dias, 40 noites, jejuma, é tentado pelo diabo, vence o diabo pelo seu poder, o poder da sua palavra. Então Jesus volta do deserto e começa o seu ministério terreno, como cordeiro. Jesus começa a dar àquele povo que vivia oprimido, que vivia escravizado, que vivia sem esperança, algo que eles não via. Jesus começa a dar esperança, expectativa de vida, porque Jesus de cidade em cidade, de vila em vila, começava a fazer os seus milagres, devolvendo vista a cego, colocando coxo para andar, devolvendo vida a mortos. Então criou-se uma grande expectativa no coração daquele povo. Mas a palavra de Deus diz nas profecias que ele teria que ser fiel e cumprir todas as profecias. E algumas das profecias dizia que aquele povo iria o rejeitar. Um dia Jesus, quase chegando já no capítulo 28, que eu vou ser bem rápido porque o tempo não espera. Jesus está adentrando em Jerusalém montado em jumentinho, uma grande multidão se forma, com folhas de oliveira, aquela multidão grita, Hosana, Hosana. E eles estão ali saudando a Jesus que está entrando em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que uma semana depois, aquela mesma multidão que gritava Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, já estava gritando crucifica-o, porque precisava cumprir-se a profecia. Jesus, ele havia escolhido 12 apóstolos, 12 homens para o seguir. Dentre os 12, Judas havia de o trair para cumprir a profecia. Judas vende Jesus por 30 moedas de pratas. E agora Jesus, após participar de uma ceia juntamente com os seus discípulos, ele diz para Judas, vai, faz o que tem que fazer logo. Judas sai para ir traí-lo. Então ele sai com os seus 11 discípulos e vai para o Getsêmani. Jesus, quando ele chega no Getsêmani, ele deixa 8 discípulos, ele chama 3, Pedro, Tiago e João, e vai mais à frente. Ele pede para Pedro, Tiago e João, ficai aqui, velai comigo, vigiai comigo, orai comigo. E ele vai porque ele está sentindo o que iria acontecer naquela mesma noite. Jesus, ele começa a transpirar sangue, ele sua grandes gotas de sangue, diz a Bíblia. A ciência quer dizer que estourou alguns poros nele, no capilar nele, na pele, e forma grandes gotas de sangue. Mas ele suou porque precisava cumprir todas as profecias. Quando Jesus volta dali, ele encontra-se com Judas. Judas beija no seu rosto. Aqueles homens, os soldados do Sinédrio que estavam acompanhando os anciãos, eles vão pegar Jesus. E ali começa uma noite de flagelo, uma noite de açoites, uma noite a qual Jesus teria que atravessar toda aquela noite em claro, apanhando, sendo açoitado, porque agora os soldados do Sinédrio vão levar Jesus à casa de Anás e Caifás. Mas Anás e Caifás não tinham poder, não tinham autonomia naqueles dias para condenar Jesus, não podia condenar Jesus à cruz. Então eles vão pegar Jesus e vão levar a Pilatos, na intenção de induzir Pilatos a condenar Jesus à morte de cruz. Mas Pilatos, naqueles dias, ele estava meio brigado com Herodes, e ele, sabendo que Jesus era da Galileia, era da jurisdição de Herodes, e querendo fazer paz com Herodes, ele manda que pega Jesus e leva para Herodes. Eles pegam Jesus, leva até Herodes, e ali Herodes faz umas perguntas sem noção, e aí eles voltam com Jesus para Pilatos. Pilatos não tem a intenção no seu coração de crucificar, porque Pilatos não via maldade naquele simples nazareno. A esposa de Pilatos, diz a história, uma mulher chamada Cláudia, havia tido um sonho e aconselhado seu marido, não coloque as tuas mãos nesta causa. Então Pilatos, ele quer lavar as suas mãos, e ele fala para os judeus, vocês crucificam. E os judeus dizem, nós não podemos, está chegando o sábado, nós não podemos, a nossa lei não permite. E ele quer ser um rei, então ele está maltratando as leis de César, você tem que crucificar. Então Pilatos, ele vai colocar na sua mente algo que alguém chama de maléfico, alguém fala que muito maligno, mas não sabe que era cumprimento da profecia. Ele vai agora mandar açoitar Jesus. Aqui Jesus estava espancado, esbofeteado, havia cuspido em Jesus, mas agora eles vão espancar Jesus, açoitar Jesus, diz a história, com um açoite chamado azorrague. Eu sei que você já ouviu isso. Esse açoite era um açoite que ficava em um madeiro, e com umas tiras de couro, aproximadamente 8 tiras de couro trançada, couro de carneiro. No meio dessas tiras de couro havia chumbos, na ponta dessas tiras de couro havia pedaços de ferro com fragmentos de ossos secos.
E agora eles vão açoitar a Jesus. E a cada açoite, a cada chicotada, o corpo de Jesus começa a se deslacerar, porque precisava cumprir a profecia. E está escrito no Salmo de número 22, que ele precisava ser espancado, açoitado. E diz no Salmo que dava para ver os seus ossos. Sabe por quê? Cada chicotada que eles davam em Jesus, aqueles ossos pegavam no corpo, na carne, entranhava na pele e arrancava pedaços. E pedaços do Cristo, do Cordeiro Imaculado, voava nos céus de Jerusalém. Mas ele não abria a sua boca, porque diz a profecia que como um cordeiro mudo, ele tinha que ser levado até o alto do Monte Gólgota. Ele não abria a sua boca. Ele foi espancado, açoitado, uma quarentena menos um, diz Paulo, 39 açoites. Ele foi todo moído. E agora eles vão fazer uma coroa de espinho. Diz a história que espinho aproximadamente de 10 centímetros, de pontos agudos, vão colocar sobre a cabeça de Jesus, vão cravar, sangue vai correr no seu rosto, nos seus olhos. Imagina você, quando corre uma gotinha de suor, o tanto que arde. Agora sangue descendo pelo rosto de Jesus. Eles vão pegar uma cruz e vão colocar sobre os ombros de Jesus. Aqui alguns pregadores dizem que era a arte da cruz, mas a minha Bíblia diz que era uma cruz, então eu prego que era a cruz. Ele coloca uma cruz sobre os seus ombros, e agora ele vai começar a trajetória até o cume do Monte Gólgota. Ele está ferido, ele está sangrando, ele não tem força. É uma noite de sofrimento, mas ele não abria a boca. Ele olhava e enxergava a humanidade, e ele sabia que tinha que vencer aquela caminhada para que pudesse resgatar a mim e a você. Eu quero colocar uma vírgula aqui, quero dizer para alguém nesta noite: porque nós pensamos em parar por qualquer motivo? Jesus estava espancado, ele estava todo dilacerado, com uma cruz nas costas. Ele não abriu a boca, nem desistiu. Agora nós queremos desistir porque alguém está falando mal de nós. Nós queremos desistir porque não temos oportunidade para trabalhar. Quando tem, não trabalha. Quando não tem, queremos desistir. Nós queremos desistir porque estamos sentindo uma simples dor de cabeça, porque agora eu estou com uma enfermidade, porque não tem nada na minha despensa. Eu quero desistir. Eu quero desistir porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncia-se a ti mesmo. Mas é difícil, é melhor desistir. Mas ele não desistiu de mim e de você, mesmo vendo nós pecadores, como foi lido nesta noite. Mas ele não desistiu. Ele caminhou até o alto do Monte Gólgota com aquela cruz sobre as suas costas. Ele caiu pelo caminho porque tiveram que colocar alguém para o ajudar. Eu imagino a rótula do seu joelho, quando pegava no chão naquelas pedras pontiagudas, dava para ver a rótula movendo dentro do seu pé, da sua perna. Ele estava frágil, fraco, mas ele ia caminhando. A cada passo aproximava a vitória da igreja, aproximava a vitória de Cristo, e ele caminhava sem dizer nada. Levaram Jesus até o alto do Monte Gólgota, colocaram Jesus sobre uma cruz. Detalhe: a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, porque a cruz era feita antes do dia, e Barrabás era o preso, o malfeitor, o ladrão, que haveria de ser crucificado. Mas o povo tinha mandado soltar Barrabás e crucificar Jesus. Diz a história que Barrabás tinha uma estatura muito maior do que Jesus, então a cruz era um pouco maior do que Jesus. Agora eles vão crucificar Jesus na cruz que não era para ser ele, e eles colocam a mão de Jesus sobre a cruz, e em toda a cruz eles faziam um furo para que o prego pudesse atravessar, porque a madeira era dura. E eles pregam a mão de Jesus do lado, e eles vão pregar do outro lado, mas ele é menor. Eles têm que puxar e desloca o seu ombro, porque a Bíblia diz que desconjuntaram todos os seus ossos. E eles crucificam a outra mão de Jesus. Eles pregam os pés de Jesus, e eles colocam a cruz de pé. E quando eles soltam a cruz dentro do buraco,
Jesus, ele se pende para frente. E quando alguém está amarrado, preso, que se pende para frente, a caixa torácica comprime a faringe e não tem como respirar. Ele não está conseguindo respirar, mas ele não abre a sua boca. Ele está pendurado pelos pregos. Na sua cabeça tem uma coroa de espinho. E isso aqui muito me move, porque diz a Bíblia que quando ele resolveu abrir a sua boca, sabe para que foi? Ele fez força nos seus pés e nas suas mãos, para conseguir erguer a cabeça e ficar de pé na cruz, para dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Agora nós não queremos perdoar. Nós nos achamos bom demais para não perdoar aquele que está falando de nós. Enquanto ele estava crucificado, enquanto ele estava açoitado, ele tirou força para dizer: perdoa-os. Eu quero te chamar a atenção uma coisa. O que eu estou contando aqui não é uma história escrita por algum cinegrafista de Hollywood, não. O que eu estou te contando aqui é real. É o que o meu e o seu Senhor Jesus passou, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Alguém não valoriza mais a mensagem da cruz. Na verdade, tem alguém que não valoriza nem mesmo a crucificação de Cristo. Mas nós precisamos trazer à tona esta mensagem. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, para nos resgatar da nossa vil maneira de viver. E por algumas vezes ele vai se levantar na cruz e vai falar algumas coisas. Uma das vezes ele diz para o ladrão da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que me chama a atenção é duas das palavras que ele fala. Uma é quando ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Por que Jesus pronunciou isso? Porque nós quando estamos passando por um problema, uma dificuldade, nós recorremos ao Pai. E o Pai sempre está lá para nos ajudar, não é assim? Mas Deus, quando Jesus estava lá na cruz, Deus estava de costas. Sabe por quê? Por causa do meu e do seu pecado. Porque Ele é santo. E diz a Bíblia que os nossos pecados estavam sobre Ele. No Salmo 22, Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E pela última vez Ele se levanta e Ele grita uma palavra que no hebraico é tetelestai, que significa está consumado. Essa palavra na sua etimologia tem um outro significado, que é está pago. Então quando ele levantou pela última vez, e ele disse que ele deu um brado, e eu tenho certeza que ele estava com todas as suas forças, ele gritou: está consumado. Ele estava dizendo: está pago. Eu paguei. Ele pagou por você. Não era ele que era para estar lá. Era eu, era você, aquela cruz era para nós. Mas ele se humilhou. Ele se fez homem. Ele passou por esta terra. Sofreu como homem. Foi fiel. E fiel até a morte de cruz, para nos resgatar. Ali estava morto o Cristo. Alguém disse que Satanás estava alegre. Não. No mundo espiritual, Satanás estava desesperado, porque sabia que a sua derrota havia chegado. Agora, quem estava ao pé da cruz? A mãe de Jesus, o discípulo a quem ele amava, os seus seguidores que estavam ali, estavam todos tristes. Alguns que Pedro, que havia negado, estava escondido. Judas havia suicidado. Aí eu quero chamar a sua atenção. Jesus morreu para aquele povo que ali estava,
Um grande desespero. Um silêncio. Eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas ali um grande silêncio. Lágrimas corriam. Um desespero estava nos corações. Mas Jesus, Ele desce nas profundezas do inferno, pisa na cabeça de Satanás. Ele pega o cativeiro e leva. Ali está a vitória de Cristo. Mas o povo estava triste. Pegaram Jesus. Nicodemos, José de Arimateia, pega Jesus, leva para um sepulcro, sepulta Jesus. E aí nós chegamos no capítulo 28. Domingo de manhã, lá vai Maria Madalena. Um outro texto diz que Salomé, Maria mãe de Tiago. Elas vão levando algumas especiarias para ungir o corpo de Cristo. E quando elas vão caminhando, elas chegam no sepulcro. A pedra não está mais na porta do sepulcro. A pedra havia sido removida porque um grande terremoto havia acontecido. Sobre a pedra estava sentado um anjo. E o anjo pergunta para ela. No outro texto diz: por que buscais vivente entre os mortos? Porque ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ele foi crucificado. Ele veio como cordeiro. Foi crucificado como cordeiro. Mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou como leão. Porque no texto a qual nós lemos, diz que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele aparece aos seus discípulos e ele dá algumas orientações durante 40 dias. E aí me chama a atenção que em Atos capítulo 1, quando Jesus está conversando, dando a última instrução aos discípulos, diz a Bíblia que estão todos reunidos. E de repente ele foi se elevando aos céus. E ele foi ocultando-se às nuvens que o recebeu. E os discípulos olhando para cima, apareceu 2 anjos. E lhes disseram: varões Galileu, o que estão olhando? Este Jesus que foi recebido em cima no céu, ele há de voltar. A mensagem da cruz não termina na morte de Cristo e na sua ressurreição, não. Ela continua. Ele continua sendo fiel para cumprir todas as profecias. E ele foi recebido no céu, mas diz que ele vai voltar. E o que me dá muita alegria é que João, aquele discípulo a quem ele o amava, a quem ele caminhou com ele na terra, ele viu Jesus vindo como cordeiro. Ele acompanhou Jesus como cordeiro. Ele viu Jesus sendo crucificado como cordeiro. Mas a Bíblia diz que um dia João viu ele, e a sua face não era mais a de um cordeiro simples e imaculado. Porque Apocalipse capítulo 1 diz que João viu ele. E quando João olhou para ele, a sua cabeça tinha cabelos brancos como a neve, como a lã. Os seus olhos eram como chama de fogo. O seu rosto brilhava como o sol. Os seus pés eram como latão reluzente. Da sua boca saiu uma espada de fogo. E diz João que no seu vestido e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sabe o que me alegra o coração nesta noite? É que esse Rei dos Reis e Senhor do Senhor, a qualquer momento ele vai voltar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor do Senhor e o Deus dos deuses. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele foi para a glória, mas ele vai voltar. Devemos valorizar a mensagem da cruz, a trajetória de Cristo na terra. Ele morreu por mim, por você, e ele foi para o Pai. Mas eu preciso te dizer, eu já citei durante a mensagem, mas Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus ele diz assim: se alguém quiser, porque eu não sou obrigado não. Ele
passou, ele cumpriu toda a profecia. Ele foi morto como cordeiro, ele tirou a barreira. Mas ele diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que estava os meus e os seus pecados, ele carregou. Mas nós temos uma cruz para carregar. E tem muitas pessoas por aí pregando uma vida na igreja que não tem problema, que não tem dificuldade, que não tem renúncia. Mas nessa noite eu quero deixar uma coisa bem clara para você, vinda dos céus. A nossa caminhada nessa terra, diz o próprio Jesus, será com aflições. Aqui nós temos cruz para carregar. Aqui nós temos renúncia para renunciar. Aqui nós temos que amar, temos que perdoar, porque Ele nos perdoou, passando por toda essa trajetória. Ele foi fiel e fiel até a morte de cruz, para nos dar a oportunidade. Agora basta eu e você, se queremos ou não. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Passei ali alguns minutos e eu devolvo a oportunidade para o pastor em nome de Jesus. Convido os irmãos a ficar de pé. A palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que Ele foi para o Pai, mas Ele enviaria outro, o Consolador. E o Consolador, o Espírito Santo, Ele está presente. Ele é quem intercede por você diante ao Senhor, com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O Espírito Santo, Ele tem contemplado a sua caminhada. Às vezes você tem se desesperado. Às vezes você tem até indagado a Deus, perguntado: não tem me visto, não tem me ouvido. Mas você lembra-se de Daniel, quando Daniel orava ao Senhor, e Deus mandou um anjo com a resposta, mas o inimigo, ele parou o anjo no meio do caminho, e ele não deixava que o anjo viesse. Era o anjo Gabriel que trazia a mensagem para Daniel. Aí Deus autoriza ao anjo Miguel: vai lá. E o anjo Miguel chega e despedaça com Satanás. E o anjo chega com a resposta a Daniel. E escuta a resposta do anjo a Daniel: ei Daniel, sabe as tuas orações? O Senhor manda te dizer que desde o primeiro dia Ele tem ouvido. Então deixa eu entregar uma palavra de Deus para alguém nesta noite. Às vezes você tem se desesperado, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele tem ouvido a sua oração. Ele não te trouxe aqui em vão nesta noite. Ele tem contemplado a sua trajetória. E no momento certo, Deus vai enviar um anjo forte para lutar ao seu favor. Satanás não tem vez na sua vida. Sabe por quê? Porque você é uma escolhida. Você é um escolhido do Senhor. Levante a tua mão. Senhor meu Deus, Pai que estás no céu, nesta hora, Senhor, eu te apresento a tua igreja. O Senhor sabe, Senhor, o que aqui tem passado. O Senhor conhece toda a caminhada, toda a trajetória. Vai visitando nesta hora, ó Senhor. Aqui, Pai, tem lutas travadas, tem batalhas, ó Senhor, tem clamores, ó Pai, tem lágrimas, Deus. E o Senhor há de colher nesta noite todas as lágrimas, Pai. E envia, Senhor, um anjo forte para lutar por estas vidas, para entrar nestas causas. E no nome de Jesus, eu ordeno nesta noite: todo mal vai caindo por terra das famílias, dos lares, dos casais. Agora, no nome de Jesus, toda corrente vai sendo quebrada. Todo mal, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, vai sendo destruído agora. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Vai quebrando, ó Senhor, todas as correntes. Agora, Pai, e a tua bênção, a tua glória invade, Senhor, o lar, a casa de cada um que aqui está.
Eu te agradeço nesta noite. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra haja guarida nos corações e que possa, Senhor, trabalhar nas mentes. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmão, pode dar glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Irmãos, eu meditando ele pregando, Deus, para tirar Israel do Egito, ele usou 10 pragas. E o Senhor, para poder arrebatar a igreja, avisando que ele está às portas,